Estamos, professor Dr. Adão, de volta aquele nosso bate-papo sobre composição química. Lá no anterior nós vimos os açúcares, né? Vimos quantos açúcares são grandes, não é isso? Os mono, os di, os polissacarídeos, enfim. Entendemos um pouco essa complexidade. E agora vamos ver as proteínas, né? As proteínas, assim como os polissacarídeos, são polímeros. O que é um polímero? Poli, meros, muitas partes. Ou seja, um polímero é uma molécula grande formada por unidades repetidas. Lá o amido é formado por glicoses, a celulose é formada por glicoses. Então são polímeros. Aqui nós temos aminoácidos. Amigos, o aminoácido, bom, vamos entender o seguinte: qual é a estrutura desses aminoácidos, né? Bom, o aminoácido, ele tem um grupo funcional. Olha o pessoal da química aí, o pessoal que gosta. Amina, que é o nosso NH2, NH2. Um grupo funcional, ácido carboxílico, que é o nosso COOH, um carbono de ligação, e esse R. Esse R é um radical. O que é esse radical? Amigos, vamos lá. Na natureza existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. 20 tipos de aminoácidos diferentes. Vocês que estão caminhando, né, iniciando, ou já estão mais avançados no estudo da composição química, vão ouvir ou já ouviram falar em fenilalanina, glicina, valina, prolina, histidina, né? São nomes de aminoácidos. Todos os aminoácidos têm a mesma estrutura, aminoácido. Aminoácido. Então, por que tem valina, histidina, fenilalanina? Por que tem todos eles? Aonde eles são diferentes? Eles são diferentes no radical. Quem entrar aqui, pode entrar um metil. Tá? Ele vai virar metionina. Tá? O nosso aminoácido mais simples, que é a glicina, quem entra aqui? É um H, é um hidrogênio. Então ele vai ter hidrogênio para lá e hidrogênio para cá. É a glicina. Provavelmente é o primeiro aminoácido a surgir lá nas sopas primitivas dos oceanos de 3 bilhões de anos atrás. Bom, então já sabemos que o radical vai tornar o aminoácido diferente. Serão 20 aminoácidos. Né? Alguns desses aminoácidos nós chamamos de essenciais. Outros nós chamamos de não essenciais. A diferença entre os essenciais e os não essenciais. Os essenciais só as plantas produzem. Só os vegetais produzem. Daí a importância de termos uma alimentação rica em vegetais. Só vamos encontrar nos vegetais. E os não essenciais? Os não essenciais, todos os seres produzem, inclusive os vegetais. Então, se eu tenho um aminoácido fulano de tal, que eu não estou ingerindo numa quantidade satisfatória, e ele é não essencial, as minhas células podem produzi-lo a partir de outros. Mas, se esse aminoácido é essencial, eu não consigo produzi-lo. Isso vai resultar numa carência, né, em alguma proteína em que ele for um dos seus monômeros, um dos seus constituintes. Bom, 20 tipos diferentes. Os aminoácidos se ligam uns aos outros por ligações peptídicas. Lembra? Ligações glicosídicas entre os açúcares, entre os monossacarídeos. Ligações peptídicas entre os aminoácidos, que também podem ser chamados de monopeptídeos, daí ligação peptídica. A ligação peptídica também é uma síntese por desidratação.
também é uma síntese por desidratação. Então, meus amigos, quando eu como uma proteína, quando eu ingiro uma proteína, eu não absorvo essa proteína. Eu vou ter que separar os aminoácidos, vou ter que digerir. O que é digerir uma proteína? É quebrar todas as ligações peptídicas para que eu possa separar todos os aminoácidos e absorver esses aminoácidos em separado. E aí sim, lá dentro das minhas células, eu vou juntar esses aminoácidos para formar as minhas proteínas. Perfeito? Eu costumo sempre, nessas aulas de proteínas, eu costumo usar algumas formas assim lúdicas, né, de explicar o que é uma proteína. Então eu gosto de usar palavras. Né? Eu gosto de usar palavras. Eu faço assim sempre uma associação entre as letras do alfabeto e as palavras, os aminoácidos e as proteínas. Então nós temos aí 20 e tantas letras no alfabeto. Perfeito. Quantas palavras podemos formar? Um número incontável. Não é? Se você imaginar que o inglês usa as mesmas letras, que o alemão usa as mesmas letras, esse número se torna infinito. Assim são as proteínas. A forma, o tipo, a posição e o número desses aminoácidos é que vai tornar essas proteínas diferentes umas das outras. Então imagine vocês, amigos, se eu tiver aqui a palavra amor. Se eu digo que amor é uma proteína, ele é formado por 4 aminoácidos. Então vamos supor que eu dou essa proteína para o pato comer, eu dou essa proteína para o porco comer, eu dou essa proteína para um homem comer, eu dou essa proteína para o boi comer. Cada um deles vai digerir a palavra amor, vai digerir a proteína amor. O que cada um vai absorver? O aminoácido A, o aminoácido N, o aminoácido O, o aminoácido R. Perfeito? Acompanhando bem? Beleza? E cada um vai, nas suas células, reorganizar esses aminoácidos de acordo com a sua informação genética. Lembrando, quem determina a posição que os aminoácidos vão ocupar, os tipos de aminoácidos, né? E a quantidade é a informação genética, que é própria de cada espécie. Então, um pode colocar isso e transformar em ramo, outro em pomar, perfeito? Outro pode acrescentar aminoácidos e colocar lá, mudar, fazer uma outra proteína, ou seja, por isso que o pato vai ter um sabor na sua carne, o humano vai ter um sabor, o boi vai ter um sabor, o porco vai ter um sabor, mesmo alimentando-se da mesma proteína. Perfeito? Então, lembrando que o que torna uma proteína diferente da outra é o número, o tipo e a posição dos seus aminoácidos. E aí você vai dizer para mim assim, nossa, então a variedade de proteínas também é quase que infinita, professor? Sim, por isso nós podemos afirmar sem medo de errar, que as proteínas são os compostos com a maior diversidade funcional na natureza. A maior diversidade funcional na natureza. Só para que a gente possa ter uma ideia do que eu estou falando, vou citar assim algumas. Eu tenho a proteína que é o hormônio insulina, por exemplo, né? Eu tenho proteína que é transportadora de oxigênio e gás carbônico, a hemoglobina, por exemplo. Eu tenho a proteína que cede oxigênio para a atividade metabólica, a mioglobina.
eu tenho a queratina, que vai formar o cabelo, as unhas, eu tenho a melanina, que a cor a pele, mas a função é essa, a função é proteger contra os raios ultravioletas, né? Eu tenho os neurotransmissores, não é isso? Eu tenho as proteínas que permitem que as coisas transitem de dentro para fora, de fora para dentro na membrana plasmática, proteína que dá a estrutura dos ossos, que deixa os ossos mais, um tanto quanto mais flexíveis, não é isso? Então, a gente vai ter uma gama de diversidade proteica absurdamente grande, perfeito? E nesse universo nós vamos ter, dar uma atenção especial a um grupo de proteínas, as chamadas enzimas, que são proteínas que aceleram reações químicas. São proteínas capazes de fazer reações químicas acontecerem a uma velocidade maior. Inclusive, a vida só existe porque existem as enzimas. Sem as enzimas, não haveria vida no planeta. Mas, eu vou gravar um vídeo falando das enzimas, perfeito? Porque é um assunto longo e vocês sabem que os nossos vídeos são mais curtos, né? Por que eles são curtos? Para atender você. Para que você possa assistir no ônibus, no carro, para que você possa assistir no intervalo, para que você não se canse muito vendo nossos vídeos, né? Consiga absorver o conteúdo e aproveitar, beleza? Então eu volto num outro vídeo com as enzimas. Dá o seu like, dá a sua curtida aí, se inscreve no canal, dê sugestões e já já eu volto com mais enzimas, ok?